Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você vai assistir esse vídeo. Bem-vindo ao episódio 3 do nosso canal Humanas em Podcast. Dessa vez vamos falar do filósofo Epicuro e da sua carta a Meneceu. Imagina a seguinte questão: o que podemos escrever para um amigo? Já pensou se o que estivesse escrito para o seu amigo tornasse uma espécie de tratado que rompeu a questão do tempo? Perguntas à parte, o texto que vamos ler é uma carta de Epicuro para seu amigo, Meneceu. Nesse texto podemos entender que existe um tema central, que é a busca pela felicidade. Epicuro ficou famoso por ser representante de uma escola de pensamento que ocorria em um jardim. Isso mesmo, caro ouvinte, jardim, conhecido também como Jardim de Epicuro. Durante o período conhecido como helenístico, que começou no século IV a.C., com a conquista da Grécia pela Macedônia, com a figura de Alexandre o Grande, a filosofia que vai surgir nesse contexto tem uma relação entre liberdade e felicidade, em busca de uma coisa chamada de ataraxia, que podemos traduzir como você deixar a sua alma sem estar perturbada, né? Então, dito isso, vamos ao texto. Vamos lá. Meneceu. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho, para quem está envelhecendo sentir-se rejuvenescer através da grata recordação das coisas que já se foram, e para os jovens poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que, estando esta presente, temos tudo, e sem ela, tudo faremos para alcançá-la. Praticar e cultivar estão entre os ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. Ponto 2. Dos deuses. Em primeiro lugar, considerando a divindade como um ente imortal e bem-aventurado, como sugere a percepção comum de divindade, não atribuas a ela nada que seja incompatível com sua imortalidade, nem inadequado à sua bem-aventurança. Pensa a respeito dela tudo que for capaz de conservar-lhe felicidade e imortalidade. Os deuses de fato existem, e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe. As pessoas não costumam preservar a noção que têm dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses, em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons. Irmanados pela sua própria virtude, eles só aceitam a convivência com seus semelhantes e consideram estranho tudo que sejam diferentes deles. Ponto 3. A morte. Costuma-se a ideia de que a morte para nós não é nada,
visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer apresentar-lhe tempo infinito e ilimitando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. Aquilo que não nos perturba quando presente não deveria afligir enquanto está sendo esperado. Então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós. Justamente porque quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. A morte, portanto, não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos, já que ela não existe, ao passo que estes não estão mais aqui. E, no entanto, a maioria das pessoas ora foge da morte como se fosse o maior dos males, ora deseja como descanso dos males da vida. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Viver não é um fardo, e não viver não é um mal. Ponto 4. Saber viver. Assim como opta pela comida mais saborosa e não pela mais abundante, do mesmo modo ele colhe os doces frutos de que um tempo bem vivido, ainda que breve. Quem aconselha o jovem a viver bem e o velho a morrer bem, não passa de um tolo, não só pelo que a vida tem de agradável para ambos, mas também porque se deve ter exatamente o mesmo cuidado em honestamente viver e em honestamente morrer. Mas pior ainda é aquele que diz desculpa, gente, bem seria não ter nascido, mas uma vez nascido, transpor o mais depressa possível a porta do Hades. Se ele diz isso com plena convicção, por que não vai dessa vida? Pois é livre para fazê-lo, se for esse realmente seu desejo. Mas se o disse por brincadeira, foi frívolo em falar de coisas que brincadeira não admitem. Nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente não nosso, para não sermos obrigados a esperá-lo como se estivesse por vir com toda certeza, nem nos desesperarmos como se não estivesse por vir jamais. Ponto 5. O desejo e a tranquilidade de espírito. Consideremos também que dentre os desejos há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Uma vez que tenhamos atingido esse estado, toda a tempestade da alma será aplacada. E o ser vivo, não tendo que buscar de algo que lhe falta, nem procurar outra coisa a não ser o bem da alma e do corpo, estará satisfeito. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos sua ausência. Ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. 6. O prazer. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos
com o bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda escolha ou recusa, e a ele chegamos escolhendo todo o bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Embora o prazer seja nosso bem primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles advêm efeitos a mais das mais desagradáveis, ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres. Se um prazer maior advir depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Portanto, todo prazer constitui um bem por sua própria natureza. Não obstante, isso nem todos são escolhidos. Do mesmo modo, toda dor é um mal, mas nem todas devem ser evitadas. Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e sofrimentos de acordo com o critério dos benefícios e dos danos. Há ocasiões em que utilizamos um bem como se fosse o mal, e ao contrário, um mal como se fosse o bem. 7. A simplicidade. Consideramos ainda a autossuficiência um grande bem. Não que devamos nos satisfazer com pouco, mas para nos contentarmos com esse pouco, caso não tenhamos o muito. Honestamente, convencidos de que desfrutam melhor a abundância os que menos dependem dela. Tudo que é natural é fácil de conseguir, difícil é tudo que é inútil. Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais requintadas, desde que se remova a dor provocada pela falta. Pão e água produzem prazer mais profundo quando ingeridos por quem deles necessita. Então, habitar a coisa simples, se habituar, é um modo de vida não luxuoso, portanto, não só é conveniente para a saúde, como ainda proporciona ao homem os meios para enfrentar de forma corajosa as adversidades da vida. Os períodos em que conseguimos levar uma existência rica predispõem o nosso ânimo para melhorar e aproveitá-la, e nos preparar para enfrentarmos sem temer as vicissitudes da sorte. Ponto 8. A temperança e a prudência. Quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes, o gozo nos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento ou não concordam com eles e acabam interpretando de forma errônea. Mas o prazer, que é a ausência de sofrimento físico e de perturbações da alma, não são, pois, bebidas num banquete contínuo, nem a posse de mulheres e rapazes, nem o sabor dos peixes ou de outras iguarias de uma mesa farta que torna doce uma vida, mas um exame cuidadoso que investigue as causas de toda escolha e de toda rejeição, e que remova as opiniões falsas, em virtude das quais uma imensa perturbação toma conta dos espíritos. De todas essas coisas, a prudência é o princípio e o supremo bem, razão pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia. É dela que originam todas as demais virtudes. É ela que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência, beleza e justiça, e que não existe prudência, beleza e justiça sem felicidade, porque as virtudes estão intimamente ligadas à felicidade, e a felicidade é inseparável delas. 9. O homem sábio. Na tua opinião, será que pode existir alguém mais feliz do que o sábio, que tem um juízo reverente acerca dos deuses, que se comporta de modo absolutamente indiferente perante a morte, que bem compreende a finalidade da natureza, que discerne que o bem supremo está nas coisas simples e fáceis de obter, e que o mal supremo ou dura pouco ou só nos causa sofrimento leves, que nega o destino apresentado por alguns como senhor de tudo, já que as coisas acontecem ou por necessidade ou por acaso,
ou por vontade nossa, e que a necessidade é incoercível, o acaso estável, enquanto nossa vontade é livre, razão pela qual nos acompanham a censura e o louvor? Mais vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino dos naturalistas. O mito, pelo menos, nos oferece a esperança do perdão dos deuses, através das homenagens que lhe prestamos, ao passo que o destino é uma necessidade inexorável. Entendemos que a sorte não é uma divindade, como a maioria das pessoas acredita, nem algo incerto. O sábio não crê que ela proporcione aos homens nenhum bem ou nenhum mal que sejam fundamentais para uma vida feliz, mas sim que dela surgem o início de grandes bens e de grandes males. A seu ver, é preferível ser desafortunado e sábio a ser afortunado e tolo. Na prática, é melhor que um bom projeto não chegue ao bom termo do que chegue a ter êxito um projeto mau. Chegamos ao final aqui com 10. Meditação. Medita, pois todas as coisas e muitas outras a elas congêneres dia e noite, contigo mesmo e com teus semelhantes, e nunca mais te sentirás perturbado. Quer acordado, quer dormindo, não viverás como um Deus entre os homens, porque não se assemelha absolutamente a um mortal, um homem que vive entre bens imortais. Bem, galera, chegamos aqui ao final. A carta a Meneceu, que tinha toda uma questão do equilíbrio e tal, e confesso a vocês que a questão da ataraxia foi muito difícil na leitura. Foram bastante ruídos aqui de carros, entre outros infortúnios. Vocês vão reparar até durante a questão da leitura, alguns erros e tal, mas conseguimos aqui fechar o nosso terceiro episódio. Grato a todos